Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso podcast Mulher na Prática. Eu que vos falo sou Marta Gonga, a criadora desta iniciativa, e comigo tenho Carmen Mateia. Carmen, boa noite e muito obrigada por teres aceito o meu convite. Boa noite, Marta. Boa noite também a toda a audiência do podcast Mulher na Prática. Muito obrigada pelo convite. Boa. A iniciativa Mulher na Prática é um espaço de diálogo com mulheres profissionais, mulheres que estão na prática e que podem trazer aqui insights valiosos, podem dar inputs para jovens mulheres, para darem segmento a sonhos, para darem um crescimento à sua carreira. Muitas são as que não sabem bem o que vão ter como carreira profissional, até mesmo empreender. Então, este espaço, a Mulher na Prática, traz essa componente. Traz mulheres que estão na prática já há algum tempo a trabalhar, que vêm dar o seu testemunho de como têm estado a vencer, a construir uma carreira sólida em Angola e não só. Bem, hoje trazemos o tema como criar e gerir uma comunidade feminina de tecnologia. Um tema bastante interessante. Tenho certeza que daqui vão sair insights muito bons e melhor do que eu para falar desta jovem angolana que é reconhecida pelo seu fervor, pelo ativismo, pela cultura. Carmen Mateia é aqui uma especialista na concessão de intervenções culturais, bem como programas sociais e eventos. Carmen é gestora de projetos, é vice-presidente no IALI, é ainda empreendedora social, faz participação em grandes projetos e instituições, como é o caso da Unicef Angola, Banco Mundial, é detentora de 13 prêmios. Carmen é um exemplo a seguir. Claro que este caminho não foi feito de pé para a mão, foi um caminho construído. Então, gostava, Carmen, que te apresentasses, falasses um bocadinho da tua trajetória. Tenho certeza que os nossos ouvintes, os nossos espectadores, têm muita vontade de te conhecer na primeira pessoa. Olá, mais uma vez. Eu fico sempre um pouco envergonhada quando começo a me apresentar, porque eu sinto que é um acúmulo de funções. Pois. Como pode uma pessoa estar envolvida em tanta coisa? Mas eu sou, acima dessas coisas todas, gestora de projetos. Tenho uma empolgação por projetos sociais. É o que eu mais gosto de colaborar, quer estejam a ser desenvolvidos em ONGs, em empresas ou mesmo por instituições públicas. Boa. E eu sempre gosto de falar, projetos sociais sempre fizeram parte da minha vida, sempre, desde os 12 anos no escotismo, quando eu residia na província do Cunene. E foi no escotismo que eu dei os primeiros passos de liderança e que me fez participar em inúmeros programas sociais. Boa. Mas nunca foi algo que eu tive como perspectiva de fazer profissionalmente. E como é que foste cair nesta profissão de gestão de projetos com um pendor mais social? Então, como eu participava dessas atividades e projetos na perspectiva de fazer o bem faz bem. Eu participava simplesmente porque tinha disponibilidade, gostava, me divertia muito lá. Quando eu estava no terceiro ano da universidade, ganhei uma bolsa para um programa, que foi o programa IALI, do qual eu agora sou vice-presidente em Angola. E na altura nós fomos à África do Sul, nós éramos 69 angolanos e 70 moçambicanos. E quando eu conheci os líderes moçambicanos, eles também eram pessoas que, por acaso, tinham um background idêntico ao meu. Eram pessoas que sempre fizeram parte de projetos sociais. Só que eu descobri que eles trabalhavam profissionalmente com aquilo. Ok. Eu colaborava com ONGs, mas eu não entendia como é que funcionavam as ONGs. E ao conhecê-los, eu dei conta que, afinal, as ONGs têm área administrativa, financeira, área de gestão de projetos. E quando eu saí do IALI com um síndrome de super-heroína. Na altura eu queria ser professora de literatura. Eu disse, eu não quero mais ser professora, eu já sei o que eu quero ser, eu vou mudar o mundo. O IALI é uma ONG? O IALI é uma instituição criada pelo governo americano. Não é uma ONG, porque a ONG em si é a Fundação Obama, porque o IALI é uma iniciativa do ex-presidente Barack Obama. Boa. Mas ela é financiada pela Mastercard e a USAID, então os programas são todos gratuitos, de alguma forma. Funciona como uma organização da sociedade civil. E nós temos cá um capítulo em Angola, do qual tu fazes parte como vice-presidente de... Sim. E eu sempre soube que um dia teria um cargo no IALI. Eu sempre soube, desde quando eu voltei, porque um dia vou ter um cargo no chapter de Angola.
Boa. Yeah. Pronto, eu gostava de agora entrar aqui, fazer a introdução do nosso tema, como criar e gerir uma comunidade digital ou de tecnologia para mulheres, feminina. Qual é a importância deste tema e qual é a importância de se criar aqui uma comunidade digital ou tecnológica para mulheres? Bem, é extremamente importante porque, primeiro, por causa de dados, estatística. As mulheres são a maioria em Angola e também são a maioria em África, em termos estatísticos. Mas, infelizmente, as mulheres ainda são o rosto da pobreza e da exploração no nosso país. E nós podemos olhar isso em vários aspectos, incluindo a tecnologia. Nós ainda somos a maioria que é info-excluída. Sim. Então, isso é o mesmo em relação a projetos sociais, mesmo quando as pessoas não têm, por exemplo, acesso à educação e ao ensino formal, surgem iniciativas como, por exemplo, a que o PMI de alfabetização. Certo. Essas iniciativas para ajudar o Estado a colmatar esses desafios. Então, as comunidades de tecnologia e principalmente as comunidades femininas de tecnologia são importantes para acolher aquelas mulheres e meninas que de forma natural não teriam acesso à tecnologia nos seus diferentes níveis, desde acesso a um smartphone, a um computador ou a um programa, por exemplo, para desenvolver habilidades de software ou de hardware ou outras coisas que a área de tecnologia envolve. Boa. Há uma particularidade na iniciativa Mulher na Prática, é justamente essa. Nós queremos aqui trazer a realidade, ao conhecimento das mulheres jovens dos 15 mais ou menos até os 25 anos, de que é possível nós empreendermos, é possível nós termos uma carreira, ainda que de forma individual, sem propriamente passar por uma instituição. Nós queremos trazer aqui na Mulher na Prática esta visão ampla, as meninas de que com o mundo digital nós podemos desenvolver muita coisa. Então, queria saber da Carmen, como foi a experiência de criar ou participar de uma comunidade digital ou tecnológica, porque eu sei que a Carmen faz parte de uma comunidade. Fala-nos um bocadinho sobre a sua experiência. Então, eu gosto muito de contar a minha experiência, porque eu sou uma eterna defensora de atividades extracurriculares, porque foram as atividades extracurriculares que me permitiram mudar de visão ou, no mínimo, sonhar outros sonhos, ter outras perspectivas, e as comunidades podem exatamente ser esse espaço de acolhimento para as meninas e mulheres que não têm acesso a determinados recursos tecnológicos. E quando nós acessamos a atividades, mais do que aquelas que nos mostram, mais do que só ir à escola, e no final do dia, se calhar, consegue estar em casa, assistir uma live como a do Mulher na Prática ou podcast, é de alguma forma estar a ajudar-te a pensar de diferentes formas ou conhecer programas que tu de forma regular não conhecerias. Isso. Então, para mim, fazer parte de diferentes comunidades, não só de tecnologias, mas comunidades de forma geral, foi muito importante para me ajudar a decidir primeiro o que é que eu queria fazer o resto da minha vida, porque se eu não tivesse, por exemplo, ganho a Bolsa do IAL, eu nunca teria decidido ser profissionalmente gestora de projetos sociais. Acho que os prêmios que eu ganhei eu não teria ganho. Então, foi uma atividade extracurricular, foi uma comunidade que me acolheu e que me deu recursos. E eu, quando voltei do IAL com a síndrome de super-heroína, porque eu tinha tido acesso a tantas ferramentas, eu vou mudar o mundo. Impressionada? Eu tenho tudo para mudar. Não fiquei impressionada, fiquei capacitada. Eu me senti capacitada. E é exatamente isso é para isso que as comunidades servem, para fazer com que as nossas meninas e mulheres se sintam capacitadas, se sintam competentes, se sintam confiantes. Porque às vezes não é só nós termos a oportunidade de fazer as coisas, não é só a Marta me convidar e eu ter a oportunidade de estar aqui sentada e a partilhar minhas... Eu me senti confiante suficiente para partilhar e dizer, não, o que eu estou a falar é útil, eu quero ser ouvida, e eu tenho a certeza que outras pessoas ouvirem vão se sentir impactadas. Eu, mais do que fazer parte de comunidades, eu crio as minhas e faço gestão das minhas próprias comunidades. Atualmente eu estou a gerir a comunidade NFL na Fila do Pão, que é uma comunidade profissional onde nós damos acesso a mais do que eventos, também vagas de emprego, formações profissionais, bolsas de estudo. E a NFL, no ano passado, nós alcançamos mais de 100 jovens. Esse ano nós temos planos de alcançar muito mais. E
jovens precisam de espaço para discutir ideias, mas para conhecer as coisas também. Isso. Porque às vezes não é porque não passa no teu feed de notícias que quer dizer que ninguém está fazendo nada em relação a que não isso. exista. E em Angola nós já temos algumas comunidades femininas de tecnologia. Nós temos a Women Tech Makers e o Google Developer Groups. Temos também a CDA Girls, que é a comunidade de desenvolvedoras de Angola. Boa. Temos a SMED, que é a Sociedade de Mulheres nas Engenharias. Então, temos o CEFTIC, a comunidade feminina de mulheres nas tecnologias de informação e comunicação, que são espaços importantes que dão também... Porque imagina que tu és uma mulher na área de IT a fazer a formação, a universidade, mas depois tem o processo em que tu tens que entrar para o mercado de trabalho. Prática. Se já estás na comunidade, é muito mais fácil tu teres a informação de uma vaga de emprego que estão a disponibilizar na empresa X ou X na área de tecnologia. Tens acesso a informações privilegiadas para começar a fazer o caminho. Isto é que é importante. Temos aqui muitas comunidades angolanas. Nós depois vamos deixar algumas dicas nas nossas páginas, vamos deixar alguns links para vocês, mulheres, poderem então ter acesso a essas comunidades e terem aqui alguma experiência. Carmen, quais são os primeiros passos para criar uma comunidade tecnológica forte e engajada? A primeira coisa é que temos que lembrar que a tecnologia é vasta. São muitas áreas, então nós, enquanto pessoas que querem contribuir, já temos que inicialmente pensar e escolher. Nós queremos criar uma comunidade feminina de tecnologia de quê? Qual área da tecnologia nós vamos atacar? Nós podemos optar por escolher aquelas áreas de tecnologia em que raramente ouvimos sobre profissionais femininas, por exemplo. Vamos criar uma comunidade feminina de ciência de dados, porque raramente, nem conhecemos quem são as mulheres em dados em Angola, por exemplo. Também podes optar, por exemplo, vamos fazer uma comunidade de marketing. É uma área de tecnologia em que também as mulheres, por serem mais detalhistas, olharem estão muito engajadas, se calhar. É uma área em que também nós ajudaríamos facilmente as meninas e as mulheres a encontrarem emprego, por exemplo. Isso. Então, o primeiro passo para criar a comunidade feminina de tecnologia é decidir qual área da tecnologia vais atacar. Identificar. O segundo passo, identificar quem vai trabalhar contigo. Isso. E ao definir quem vai trabalhar contigo, não vais ser tão criteriosa quanto queres, porque tens que partir da ideia de que nem todo mundo tem a mesma experiência do que tu. Certo. Eu, Carmen, porque tenho 13 prémios, não quer dizer que eu vou criar uma comunidade e esperar que todo mundo lá seja igualmente premiado, tenha a mesma experiência viajada, ou que esteja, por exemplo, acostumado a falar em público como eu. E nessa altura inicial, tu só precisas de pessoas para colaborar, tu só precisas de voluntários, tu não precisas necessariamente de profissionais. Então, vais escolher estrategicamente. Uma dica que eu gosto de dar é sempre olharmos para aquelas ocupações das pessoas ao nosso redor. Porque tu podes definir áreas estratégicas para a comunidade funcionar. Isso. É importante a comunidade ter, por exemplo, uma área de programas, que é o pessoal que vai definir quais são as atividades envolvidas. Porque, ok, estou aqui, entrei na comunidade de mulheres em dados, vamos fazer o quê? Na prática, por exemplo, como é que funciona a NFL? Então, a NFL tem uma equipa que tem uma parte que é responsável pelo marketing e comunicação digital e offline da NFL. Ok, boa. Tem uma pessoa ou um departamento que decide tudo, eu. Tem uma pessoa que é responsável pelas relações públicas e parcerias, porque acredita, quando a tua comunidade estiver no ar, vão aparecer muitas outras iniciativas, outros projetos a querer colaborar. Parcerias. E tu não podes ser a pessoa que está aí exposta a aceitar ou a rejeitar tudo. Tens de colocar aí alguém ou mais pessoas a te ajudar. Ok, essa parceria nos interessa, essa parceria não nos interessa. Ainda não estamos em condições de aceitar um contributo do género, já estamos em condições, devíamos avançar. É preciso filtrar aqui de acordo ao âmbito da própria comunidade. Exatamente. Boa. E temos uma área que é responsável pelas agendas e atividades. Né? O que é que vai acontecer, como é que vai acontecer, onde é que vai acontecer, quando é que vai acontecer. Então, se fosse para escolher 4 áreas essenciais que uma comunidade tem que ter, o pessoal de programação, porque programa, não estou falando de programação de IT, programas de agenda, atividades, o que é que vocês vão fazer propriamente. É importante ter mais em comunicação. Eu sou o tipo de pessoa, teve a ideia, eu já vou criar a página. Então, é fundamental. Aquela piada que diz, só fez um bolo, já está a abrir a página Delícias da Carmen. Pastelaria Carmen e Filhos. Sou eu.
Só basta ter a Boa. ideia, cria imediatamente a página, porque uma das formas de fazer com que a comunidade cresça rápido é vocês já darem essa projeção para que outras pessoas que vão estar futuramente interessadas em fazer parte já façam parte. A terceira área muito importante, finanças, porque vocês Boa. vão precisar de captar recursos para as atividades. E não precisam pensar em, precisamos ser financiados, não. Utilizem a economia criativa. Vocês podem angariar fundos de diferentes formas. Cotas, serviços que vocês vão disponibilizar. A própria comunidade Certo. pode disponibilizar algum serviço. Quais são os serviços que a NFL oferece à comunidade que permite com que haja arrecadação de fundos? Nós temos um bootcamp, um programa, que é o principal programa da NFL é o bootcamp na Fila do Pão. Boa. Que tem 3 módulos voltados à gestão de carreira. O primeiro módulo fala sobre prospecção de futuro, mapeamento de carreira e ferramentas para procurar o primeiro emprego. Muito interessante e acho que é muito pontual. Acredito que, em média, vocês já tiveram quantas pessoas a participar dos bootcamps? Nós já tivemos mais de 100. Uau. Mais de 100 presencialmente em Benguela e em Luanda. Tem feito, depois do bootcamp, há um acompanhamento? E nós enviamos um programa de ação, é um plano de ação que nós chamamos de Carreira Model Canva. Não vou detalhar muito porque eu tenho que ir no IAP registrar. Ok. Mas o Carreira Model Canva é um plano de ação que as pessoas têm que preencher com questões próprias em relação à sua carreira e depois de preencher tudo aí em diante é só desfazendo o acompanhamento para medir se a tua carreira está a crescer, está estagnada ou se regrediu. Ok, boa. Nós temos também um serviço de avaliação e revisão de CVs. Nós não elaboramos CVs, nós avaliamos o teu CV para ver se corresponde à vaga que queres te candidatar. Boa. E nós temos o curso de introdução ao LinkedIn, para aquele que acha que o LinkedIn é só uma rede dos braços cruzados. Não é. É até a melhor rede social que existe. Então, nós networking. Temos isso. E também temos a consultoria de carreira para aqueles que quiserem um acompanhamento mais personalizado. Uma dica para quem tiver uma comunidade feminina de tecnologia e estiver a pensar em serviços é explorem as habilidades daquelas pessoas que fazem parte das vossas equipas. Boa. Vocês podem chegar a um consenso em que, por exemplo, 50% do que angariam é 50% da comunidade, 50% da pessoa que está a prestar o serviço, ou se a pessoa não se importar, tudo pode ser exclusivamente da comunidade. Ou vocês podem também desenhar os vossos próprios produtos, em vez de ficarem dependentes da disponibilidade dos membros, desenham os vossos próprios produtos, sejam o mais inovadores possível. Inovar não é criar algo novo, não é não é inventar uma coisa que ainda não existe, né? Porque a roda já existe, mas tu podes optar por vender uma roda maior, uma roda cor-de-rosa, uma roda verde. Inovar é isto. Então, em inovar em tecnologia, vocês podem desenhar o vosso próprio programa, por exemplo, em relação à ciência de dados. E, às vezes, até vocês podem replicar algo que já existe e vocês só vão acrescentar uma coisa diferente do que as outras organizações ou outros negócios fazem. Olhem para o vosso projeto como algo a longo prazo. Isso. É uma das coisas que faz com que os nossos projetos sejam escritores que morrem no dia do lançamento. Eu acho que, neste ponto, era importante saber como manter as participantes ativas e envolvidas na comunidade. Eu acho que essa questão de pensar um projeto a longo prazo tem muito a ver com essa questão do engajamento, de manter as pessoas envolvidas. Eu acho que essa pergunta é muito boa. O meu professor de língua portuguesa, ele dizia: vanglorio-me pelas perguntas que me fazem, não pelas respostas que dou. E eu acho que essa pergunta é muito importante porque uma coisa é nós atrairmos voluntários. É muito fácil. Ok, estou aqui, quero fazer parte da comunidade. Curiosidade e tal. Outra coisa é manter essas pessoas motivadas dentro da equipa e outra coisa é mantê-las engajadas, que é algo totalmente diferente. Uma pessoa engajada quando mesmo depois de algum tempo ela decidir que, por exemplo, já não tem disponibilidade para continuar a fazer parte da comunidade, ela ainda tem interesse em recomendar a comunidade a outras pessoas para que essas pessoas façam parte. E, inclusive, ela está interessada em, no futuro, quando ela tiver disponibilidade novamente, em fazer parte da comunidade. Isso aqui é engajamento. E, Carmen, uma particularidade, essas comunidades são maioritariamente de voluntariado? Sim. Ok. Sim. A menos que vocês já elevam para um nível maior, em que aí que é aquela parte de... Por isso é que desenhar produtos, desenhar serviços é muito importante, porque depois pode passar um nível em que as pessoas trabalham na comunidade, têm um emprego, um salário, um contrato na comunidade. E ao mesmo tempo que estão a causar o impacto de permitir que mais raparigas e mulheres tenham acesso a essa
particularidade com que trabalham da tecnologia estão Boa. também a garantir a sustentabilidade financeira, não só do projeto em si, mas como das pessoas que fazem parte do projeto. E o que eu gosto de destacar é que o nosso primeiro público-alvo devemos ser nós mesmos. Isso. Na NFL, o meu primeiro público-alvo somos nós mesmos, os que fazemos parte da equipa de gestão da NFL. Em todos os meus projetos, o meu primeiro público-alvo sou eu mesma. Boa. Porque tu tens que estar bem, tens que estar em condições para conseguir dar condições aos outros. E continuando a responder à pergunta, a parte, é muito verdade que a maior parte para as nossas comunidades continuarem vivas e sustentáveis depende muito dos voluntários. E uma coisa muito importante é nós não esquecermos de celebrar as pequenas conquistas que vamos alcançando enquanto projeto, enquanto comunidade. É importante também reservar um tempo para passar bem a informação e conversar com os nossos voluntários, porque, repito, não é porque nós já temos toda a experiência do mundo que quer dizer que os nossos voluntários também têm. Sentar para mostrar o impacto do nosso trabalho, o que é que nós já alcançamos enquanto equipa, enquanto comunidade, enquanto projeto, é extremamente importante também. E, por último, reunir também a própria comunidade, ou seja, aqueles que são os beneficiários do projeto. Ou seja, mais do que só a equipa que está aí a gerir a comunidade, todas as partes interessadas. Sim, trazer aquelas outras partes que são as beneficiárias, a partilhar também o que é que elas estão achando do projeto, como é que elas estão a beneficiar, como é que está a ser ótimo para elas. Isso também é uma forma de motivar os voluntários, porque eles vão conseguir ver fogo no nosso trabalho, está a ter algum resultado. Então, esses feedbacks constantes são incentivos aos voluntários, criar um jogo, um desafio mensal, por exemplo, voluntário do mês, voluntário mais engajado, voluntário que mais nos trouxe parceiros, que tem mais links. É importante criar essas dinâmicas para manter a equipa unida. E, principalmente, valorizar o tempo da equipa. Sim, isso é fundamental. Existem reuniões exaustivas que não são necessárias ser presencialmente ou todos os dias. Então, vamos valorizar o tempo dos nossos voluntários. A Carmen falou de conquistas, celebrar, mas como todo o trabalho, todos os projetos, existem desafios. Como lidar com desafios, como a falta de engajamento ou conflitos entre membros da comunidade? Porque somos pessoas aqui, a questão das relações humanas é uma questão que tem que ser bem gerida. Então, como podemos lidar com os desafios? Eu acho que uma coisa muito importante em relação aos desafios, primeiro, lembrar que nós somos todos frutos de vivências diferentes. Né? Cada um teve a sua educação e cada pessoa reage de forma diferente a diferentes situações também. E é importante lembrar que ninguém sai de casa para se sentir desrespeitado, excluído ou ofendido. Então, nós temos que garantir que os nossos voluntários estão num espaço seguro e num espaço de trabalho em que eles se sentem respeitados, valorizados, que se sentem ouvidos também. Isso é extremamente importante. E vai haver, não existe um tipo de liderança perfeita. Na verdade, a melhor liderança é aquela que consegue adequar às circunstâncias. O líder, quando precisa ser autoritário, tem que ser autoritário. Quando precisa ser um líder treinador que mostra como é que as coisas vai precisar ser. E quando precisa ser um líder paternalista ou maternalista, vai ter que ser também, porque tem que olhar para aquele que é o momento do grupo em si. Mas existem conflitos que podem vir a ser um pouco mais difíceis de gerir. Mais complexos. Então é importante também questionar aos envolvidos no conflito como gostariam que a situação fosse resolvida. De facto. Não quer dizer que o que essas pessoas vão dizer sobre como queriam que, o que vai ser, mas é importante saber como é que as partes se sentem. Porque às vezes até são conflitos que nem nós, enquanto líderes, entendemos. Né? Só as pessoas diretas disso ou afetadas por isso é que sabem como é que se sentem. Então, em vez de já tomar uma decisão imediata, por exemplo, suspensão, expulsão, afastamento, perguntar, como é que tu achas então que gostarias de sair? Fulano tem que sair. Como é que fulano tem que sair? Não é a forma correta de resolver. Não é a forma correta, principalmente se só ouves uma das partes e decides sair. E às vezes tens que ser mesmo um pouco mais fria, né? De esquecer aquele lado humano e agir como um líder. Existem discussões mesmo na minha equipa que às vezes estamos até... E chega um momento que eu falo, mas eu que sou a chefe, então eu vou decidir. Porque se nós estivermos aí a gerir as emoções de todos e também nos emocionarmos, corremos o risco de tomar as decisões menos acertadas. Mas uma coisa que eu acho importante, que eu descobri isso no ano passado, ter mentor é muito importante. Um mentor de liderança mesmo, para cargos de gestão.
Não importa se és o chefe de não sei o que é, se és a líder da comunidade X, é importante conversar de pares, né? Conversar com aquelas pessoas que ocupam a mesma posição que tu, para ver como é que elas resolveriam essa situação, claro, sem expor as envolvidas. Eu acredito que sim, eu acredito que é fundamental adotarmos aqui uma liderança em que nós optemos por uma comunicação efetiva, assertiva, ouvir todos e no momento certo tomar decisões de forma transparente e sem beneficiar e ser justo. Nós temos que ser imparciais quando nós lideramos uma equipa. E aqui... nem precisa tomar a decisão imediatamente. Estou aqui a me lembrar de um episódio, de uma situação que eu tive em 2021, de uma situação que houve com um membro da minha equipa. Boa. E antes de sequer eu descobrir, os outros colegas descobriram e todo mundo ficou à espera de um posicionamento da minha parte. Certo. Todo mundo estava à espera, Carmen, resolve isso, Carmen, resolve isso. Eu fui para o AMBO. Fui para o AMBO, fiquei lá 4 dias porque eu precisava pensar. Sim. E na altura eu acho que eu tinha 20 ou 21 anos, eu achava que aquilo era maior que a minha idade. Não vou resolver imediatamente. Eu sabia que todo mundo estava à espera de uma resposta, mas eu precisei tirar um tempo para eu própria saber como é que eu ia lidar, porque era um assunto muito, muito sensível. Isso. E que o posicionamento que os meus colegas esperavam era em que eu teria que expor uma das colegas. E aquilo, ninguém sai de casa para se sentir ofendido, desrespeitado, excluído ou humilhado. Então era uma situação muito sensível. Eu disse, não, vou viajar, vou pensar melhor sobre o assunto. E viajei, fiquei 4 dias fora. E pensei, depois quando voltei, tomei a decisão de conversar separadamente com as partes envolvidas, porque sabia que não seria o mais inteligente colocar as pessoas envolvidas na situação reunidas, porque não ia resolver nada. Criar mais choques. Então, nem sempre enquanto líderes precisamos ser imediatos na nossa resposta. Às vezes temos que refletir um pouco mais, nem que tivemos que buscar outras opiniões, sem expor as pessoas envolvidas, para tomarmos decisões que causem o mínimo de dano possível. Sim. Porque dano de qualquer forma vai causar. Mas o mínimo possível é o melhor. Bom. Carmen, eu agora gostava de saber como transformar uma comunidade tecnológica em um projeto sustentável. Hoje por hoje, a questão da sustentabilidade dos projetos é uma questão muito importante e eu aqui gostava de ouvir um pouco de ti como tens transformado então uma das tuas comunidades, se não todas, em projetos sustentáveis. Ok. O primeiro passo é aquilo que eu disse inicialmente, temos que olhar para os nossos projetos como um projeto a longo prazo. Né? Ultimamente nós estamos numa série em que nós temos o efeito filme, que é o Fear of Missing Out. Yeah. Todo mundo está startup, todo mundo está aí a eventos. Todo mundo está a fazer tudo. Todo mundo está a fazer todo mundo é tecnológico, todo mundo é digital. É digital. Todo mundo é do LinkedIn. Todo mundo é do LinkedIn, braço cruzado. Tive a honra de estar com fulano. Então nós temos que medir se essa comunidade que estamos a criar, essa comunidade feminina, não é porque temos fear of missing out, medo de estar por fora. A primeira coisa. Porque isso é que vai nos ajudar a olhar para o nosso projeto como algo a longo prazo. Nós temos que sonhar com a nossa comunidade, temos que sonhar com o nosso projeto, temos que fazer planos malucos. O nosso sonho deve ser sempre maior que a nossa possibilidade de concretizá-lo. Claro. Às vezes tu não tens nenhum recurso, nenhuma rede, mas eu só sei que eu vou fazer isso. A mulher na prática é um exemplo disto. Eu estava em casa, eu disse, o que é que eu estou a fazer por essas jovens que têm 18, 19 anos, até pensei em 15, 16, que ainda não podem trabalhar como tal, mas podem empreender. Porque hoje há necessidades que nós podemos acautelar de forma singular, mas através de iniciativas, como criar, por exemplo, flyers, fazer convites de aniversário para os colegas, coisas que não só podem trazer um benefício financeiro, mas para criar aquela veia de inovação, de crescimento e mesmo ao mundo digital. Então, Carmen, existe continuando, porque não acabei de responder. Sim, peço desculpas. Não, tudo bem. Então, olhar para o projeto como algo a longo prazo e depois tem aquela parte toda de desenhar produtos e serviços e tudo mais, mas nós também temos que olhar para as agendas. Isso é extremamente importante ao definir um projeto. Existem agendas a decorrer a nível internacional, a nível regional e a nível nacional. Isso. A nível internacional, a Agenda 2030 das Nações Unidas, ODS. Vais criar um projeto, olha para os ODS. Certo. Por quê?
Não só por serem objetivos para o desenvolvimento sustentável, mas também porque, por exemplo, se futuramente quiseres um financiamento ou uma rede de apoio maior para o trabalho que vocês estão a desenvolver, tens que ter um argumento. Olha, nós estamos a fazer isso baseado no ODS número 5, que fala sobre igualdade de género, queremos alcançar até 2030. Isso. Imediatamente as empresas e qualquer outra instituição ou pessoa que queira fazer parte da vossa rede de apoio ao vosso trabalho, ela vai querer se enquadrar, porque isto demonstra que é um trabalho urgente e que é uma agenda internacional. Isso. A nível regional, nós temos a Agenda 2063 da União Africana, que também tem objetivos, aspirações para se alcançarem até 2063. Então, tu vais elaborar projetos e vais te basear, por exemplo, na Agenda 2063. Ou mesmo a nível nacional, nós temos o Plano Nacional de Desenvolvimento, temos a Política Nacional da Juventude. É sempre importante ver para o que é que os países estão alinhados. Isso. Porque assim é que as instituições e as pessoas de forma individual vão querer colaborar convosco. É assim que tu tornas o teu projeto sustentável. Porque há problemas que são problemas, mas não são urgentes de resolver. Sim. Então as pessoas vão olhar para a urgência do teu problema. Não, vamos preferir apoiar esse que está baseado no DS e todos os países estão nessa corrida para satisfazer isso. Então, olhar para as agendas que existem a nível mundial, a nível local, é um dos passos para fazer com que os projetos sejam sustentáveis. Depois é só mandar várias cartas às instituições e ver, não quer dizer que todas vão apoiar, e é importante ter uma lista de instituições. No início não vais ter critério de tipo, quero o apoio da empresa, vais ter que mandar a todas as empresas possíveis, e eu tenho a certeza que algumas delas vão querer apoiar. Depois disso, gerir processo. Sim, processos. Carmen, existe alguma forma de monetizar essas comunidades sem perder a essência? Muitas. Acho que eu sou um exemplo de monetizar e sem perder a essência. Isso eu aprendi com o meu professor. Ele dizia sempre para sermos rigorosos nos factos e suaves no modo. Boa. Vocês querem oferecer um serviço, oferecer projetos que sejam rentáveis também para a sustentabilidade da comunidade. É importante ter em conta que os beneficiários não devem ser vistos apenas como beneficiários. Aquelas meninas que beneficiam do trabalho que a comunidade faz, elas devem ser vistas como membros da comunidade, devem como trabalhar, participantes da vossa ação. Elas podem apoiar o vosso trabalho de inúmeras formas, falando sobre o projeto, sobre a comunidade com outras pessoas, falando, ou melhor, prestando voluntariado. Eu gosto sempre de dizer, as pessoas têm tudo que nós achamos que precisamos. As pessoas têm dinheiro, elas se não tiverem dinheiro, têm tempo. Se não tiverem tempo, têm equipamento. Se não tiver equipamento, tem material. Se não tiver material, tem alguma outra coisa. Então, nós temos que ser criativos para ver como é que as pessoas podem nos apoiar, primeiro, e depois fazer as pessoas entender que o nosso trabalho custa, mas que o nosso trabalho nos regozija também, nos alegra. Então, quando nós permitimos que as pessoas que são beneficiárias do nosso trabalho vejam um pouco de perto aquilo que nós fazemos, já é a ação imediata delas perceberem que ok, estou a entender porque é que ela cobra. Afinal, pagar uma sala custa isso. Afinal, para ter projetor no evento custa isso. Não é à toa que nos agitadores culturais, nós há algum tempo tínhamos o costume de planificar a atividade, fazer a lista de necessidades, colocar em PDF e disponibilizar. Mandavam para as pessoas no WhatsApp. E as pessoas podiam escolher, vocês estão a precisar dessas cestas de água. No dia do evento vou levar água. Boa. Então, isso é fazer as pessoas... Porque as pessoas, às vezes, esse evento vieram fazer aqui nessa sala, porque nesse sítio, por quê? Não mostra ainda, se calhar, a fatura por forma de quanto é que vocês estão a pagar. Não como uma forma de lhe dar na cara, mas dela perceber, afinal vocês estão a gastar tanto dinheiro assim. Para manter eu tenho um tio, não sei o que. Por isso é que eu sou muito... Eu exponho muito as minhas conquistas, as minhas dificuldades. Eu consegui um roll-up para a NFL, eu estava a celebrar roll-up. Mas por quê? Porque roll-up me custou conseguir roll-up. E aí tu vê, não preciso de fotógrafo. Aí já vão aparecer pessoas. Olha, Carmen, eu tenho uma gráfica. Da próxima vez que precisares de um roll-up, podes vir fazer aqui a um preço de X. Certo. Olha, Carmen, não sei que eu sou fotógrafo. Da próxima vez podes pagar só metade do serviço. Boa. Então, às vezes, temos que fazer um pouco de psicologia reversa com as pessoas. E é possível, sim, nos mantermos autênticos ao trabalho que nós fazemos, mas só vamos conseguir quando nós expomos e dizemos, olha, isso até aqui nós conseguimos, até aqui isso nos custa fazer. Então, por isso é que nós temos que cobrar. Certo. Não é cobrar porque querem cobrar. Cobrar porque há essa necessidade de manter a comunidade. E os resultados o resultado do trabalho que a comunidade faz falam por si. Exatamente. E essa é a parte de ser rigorosa no facto.
seja rigorosa no serviço que estás a prestar, no produto que vocês estão a desenhar, no que vocês estão a entregar, Isso. mas sejam sempre suaves no modo como vocês expõem isso, como abordam isso. Pois. Yeah. Pronto. Então, Carmen, que conselhos é que você daria para mulheres que desejam iniciar ou fortalecer as suas comunidades tecnológicas? Capacitação, extremamente importante, estarem atualizadas sobre que outras áreas mais vocês podem acrescentar. Se calhar no início tu só criaste uma comunidade que era de dados e depois achaste que depois podes acrescentar mais 2 ou 3 aspectos de tecnologia. Quando eu criei a NFL era só um grupo do WhatsApp, tornou-se popular, eu tenho que ter algo mais do que um grupo do WhatsApp. As pessoas não podem estar perguntando o que é a NFL. Eu falei, um grupo do WhatsApp onde mandamos vaga. Aí eu desenhei o bootcamp e outros serviços. Então, procurem sempre formas de se reinventar em relação àquilo que estão a oferecer. E mesmo que surjam outras comunidades que fazem o mesmo trabalho que vocês, em vez de se sentirem intimidadas ou olharem como concorrência, procurem formas de colaborar, como é que podem fortalecer os vossos trabalhos. Porque às vezes tem aquele concorrente que tem um parceiro que nós ainda não temos e que nós podíamos colaborar com esse parceiro também num outro produto, num outro projeto. Não precisa ser no mesmo que aquela outra comunidade. Sempre que tiverem alguma oportunidade de se expor, se exponham. Exponham. Expor é muito importante. Toda e qualquer oportunidade para ter visibilidade, aceitem. Não é à toa que eu vim aqui. É uma oportunidade para ter visibilidade Boa. Com a audiência da Marta. Então, ela está a exagerar, aproveitem mas eu é que estou a aproveitar a audiência dela, diga-se de passagem. É para o suco. Nós estamos a aproveitar. Então, toda a oportunidade para ser visível, aproveitem essa oportunidade, porque acreditem, nós mulheres temos, infelizmente, muito mais tendência a ser invisibilizadas pelo nosso trabalho. Então, nós precisamos de mais comunidades femininas, lideradas inclusive por mulheres mesmo, e a trazer oportunidades para aquelas que não podem de forma natural, infelizmente. E Carmen, gostavas de compartilhar aqui algum desafio, algum momento nesta criação ou ainda no desenvolvimento das comunidades, um momento que foi desafiante, que chegaste a refletir se de facto valia a pena ou não? Houve um momento em que te sentiste desafiada ou então motivada a desistir? Todos os dias eu estou motivada a desistir. Todos os dias eu me questiono por que é que eu estou a fazer isso. Todos os dias. Mas uma coisa que eu aprendi é que, primeiro, coragem não é a ausência do medo. Coragem é fazer Vamos mesmo com medo. É mesmo assim. E que às vezes vais ter que fazer as coisas desmotivadas. Até no ano passado eu tive um burnout. E até setembro eu não tinha vontade de nada. Só quando eu fiz o primeiro bootcamp da NFL, que foi porque um amigo mandou uma mensagem a dizer que tinha uma sala no Quilamba. E eu fiquei tipo, vou fazer meu bootcamp finalmente. E eu fiz o bootcamp. Eu senti uma vontade enorme de viver, de trabalhar e de querer fazer as coisas. Então, às vezes tu vais lá sem necessariamente essa intenção de vou alcançar X vida. Às vezes nem tens essas métricas. Não tens KPI. Só estás aí a fazer. Não tens os OKRs. Não tens OKR. E acabas descobrindo lá. Então, uma coisa que eu aprendi em relação à minha desmotivação é isso. Que às vezes mesmo desmotivada, eu tenho que fazer as coisas e que eu vou encontrar motivação fazendo as coisas. Que coragem não é ausência de medo. E claro, os maiores desafios que eu tenho é gestão de tempo. Eu ando a ver o teu curso de gestão de tempo. Eu preciso, meu Deus. Sim. Eu não aguento com a minha própria agenda. E eu sou o tipo de pessoa que coloca tudo no Google Calendar. Então eu tenho toda hora a notificação. Daqui a 30 minutos. Atividades X, tarefas X. Então, eu não sei lidar com a minha própria agenda. É muita coisa para fazer. E lembrar que às vezes até estou a falar com uma pessoa em relação a um outro projeto e não aquele. E, claro, conseguir parcerias duradouras por muito tempo e pessoas que estejam genuinamente interessadas em apoiar as minhas iniciativas é um dos desafios. Como qualquer jovem, nós todos queremos financiamento, queremos dinheiro para elevar a um outro nível. E até já deixo aqui um apelo, vou começar uma campanha de angariação para o Bootcamp na Fila do Pão. Este ano eu quero fazer 15 edições em Luanda, Benguela, na cidade de Lubango e no Ambo também. E eu vou participar ativamente, sou voluntária desta causa, faço já aqui a publicidade. Mais uma vez, Marta Gonga me trazer a sua audiência. Então, é o meu desafio para 2025, conseguir fazer os 15 bootcamps e dar a oportunidade a mais jovens de escapar ao subemprego. Boa. Pronto, nós falamos aqui sobre várias questões ligadas à criação,
e a questão da gestão de comunidades tecnológicas. Falamos da importância da mesma para a nossa comunidade, sobretudo para mulheres em idade compreendida entre os 15 e os 25 anos, que é a altura onde se começa a pensar no primeiro emprego, onde se começa a pensar em empreender. Falamos de algumas ferramentas e de algumas formas de manter os membros da comunidade engajada. Falamos sobre os desafios de gerir alguns conflitos na equipa e vimos que aqui é chamada a questão da liderança. Não é? Enquanto líderes, temos que ser mediadores, devemos ser imparciais e equilibrados para a resolução dos mesmos. E falamos ainda que é possível rentabilizar as nossas comunidades se de facto tivermos foco e apresentamos um trabalho de qualidade e sermos inovadores e aproveitar da própria comunidade, aproveitar das habilidades das pessoas, dos talentos, para criar serviços, para criar então aqui uma infraestrutura que permite a angariação de fundos. Uma conversa muito interessante, Carmen. Eu tenho certeza de que há pessoas a nos ouvir com bastante entusiasmo, certamente terão questões para fazer e nós estaremos aqui deste lado para receber mensagens, para receber propostas de projetos. Nós aqui deixamos a nossa disponibilidade para fazer mentorias de alguns projetos, porque é nossa responsabilidade social e porque a criação de comunidades tecnológicas tem esse pendor. Nós estamos expostas, nós estamos a trabalhar com a tecnologia, estamos a trabalhar com redes sociais. O que esperamos é que as pessoas venham ter connosco, venham aprender connosco e nós estamos aqui disponíveis para colaborar, para ajudar. Carmen, tens aqui o momento para divulgar. Sei que já falaste um bocadinho sobre os bootcamps, mas acredito que é preciso falar com alguma mais especificidade daquilo que vem, daquilo que vais fazer, daquilo que a comunidade pode esperar de ti. Obrigada, Marta. Para acrescentar, em relação aos bootcamps, a ideia é nós fazermos reuniões. Para quem não entende, Carmen, o que é um bootcamp? Um workshop, vamos fazer uma oficina. Uma oficina de carreira. Né? Nós saímos todos, entramos no ensino médio sem ter certeza se é o curso que nós queríamos fazer. Vamos para o ensino superior com a mesma dúvida e vamos para o mercado de trabalho também sem ter a certeza absoluta de que é aquilo em que nós queremos trabalhar. Em Angola nós falamos muito sobre desemprego, mas nós temos um problema maior que é o subemprego. Que são empregos que não oferecem perspectivas de nada, não há possibilidades de progressão na carreira, os salários não são tão dignos assim, muitos de nós não têm o pagamento da segurança social garantido. Então, na NFL, nós temos como objeto de trabalho o subemprego e o desemprego. E nós fazemos as oficinas dentro do bootcamp na Fila do Pão, que é para informar e ensinar aos jovens como é que se faz um plano de carreira, como é que se participa em eventos, como é que se faz networking, como é que se cria visibilidade no teu local de trabalho, porque às vezes não basta simplesmente conseguir o emprego. Ok, estou no emprego e agora? Não é porque tu entraste como assistente administrativa que não tens que sonhar um dia ser a diretora financeira, a diretora de operações, por exemplo. Então, nós vamos fazer 15 edições, vamos dar também o curso de introdução ao LinkedIn, e queremos fazer isso em 4 cidades específicas. Queremos fazer em Benguela, queremos fazer no Lubango, queremos fazer no Ambo e queremos fazer em Luanda também. E eu vou fazer. Vamos fazer. Luanda, fiquem atentos. Em alguns dias nós vamos abrir a campanha de angariação. Vai durar 30 dias e conto muito com o vosso apoio, o vosso suporte, que é com os vossos 500, 200, 300 kwanzas para conseguirmos alcançar a meta que será também divulgada em breve. Boa, Carmen. Eu tenho algumas últimas palavras em relação ao tema e de forma geral a minha presença aqui. Boa. Eu acho que aquilo que eu gostaria que ficasse convosco é: peçam feedbacks e deem feedbacks. Peçam feedbacks às pessoas em relação ao trabalho que a vossa comunidade está a desenvolver. Peçam feedback aos vossos membros. Peçam feedback à comunidade de forma geral. Peçam feedback às beneficiárias dos vossos programas. Porque às vezes nós temos muito a síndrome de Jesus Cristo Salvador e achar que esse programa, essa solução que estamos a trazer é de facto a solução que essas pessoas precisam. E às vezes não. Então,
Peçam sempre feedbacks para garantirem que vocês estão a fazer as coisas de forma correta. Deem feedbacks àquelas pessoas que eventualmente vos ajudaram a fortalecer a vossa comunidade. Aqueles parceiros que vos apoiaram no ano passado com coffee break, com água, com espaço, Sim. com contacto, porque às vezes só te dá um número de telefone também. É um apoio. É uma forma de apoio, Sim. uma forma de parceria. Então, deem feedback àquelas pessoas que desde o início da vossa jornada enquanto comunidade feminina de tecnologia se disponibilizaram, deem esse feedback, agradeçam, digam que aquela dica, aquilo que ele vos passou naquele momento serviu para XXX e acreditem, as pessoas vão querer vos apoiar muito mais. Vai ser um pouco mais difícil para nós enquanto mulheres, porque nós, por exemplo, temos menos acesso ao crédito, menos acesso a muita coisa estatisticamente. Então, liderança sobre criatividade, associativismo é sobre criatividade. Sim. E liderar comunidades também é sobre criatividade. Não existe necessariamente uma fórmula certa. Então, peçam feedbacks, deem feedbacks. E voluntariado também é sobre criatividade. Olha, Carmen, eu estou muito feliz que estejas aqui, que esta conversa, eu podia ficar aqui mais dia e meio a conversar contigo, mas como és minha amiga, vamos continuar a falar. Eu gostava de dar feedback ao meu patrocinador, que é a SP Media, também ao portal de TI, que são os grandes precursores disto está aqui a acontecer. O podcast Mulher da Prática só foi possível com um senso de arriscar, de ir com medo, de colocar em prática aquilo que estamos a ler. Nós lemos muito sobre empreendedorismo, lemos muito sobre negócio, ideias, mas é preciso tirar do papel. E o Mulher na Prática tem esta particularidade. Mulher na Prática não será apenas um podcast. Mulher na Prática será uma comunidade onde nós vamos apoiar e vamos transformar a vida de mulheres, onde nós vamos criar cursos, vamos criar aqui uma certa base de formação profissional, vamos criar conferências, vamos fazer workshops e tem muita coisa boa que se agrega aqui a este podcast. Prontos, nós chegamos ao fim da nossa conversa, desta sessão, desta edição do nosso podcast, mas com a promessa de voltarmos. Daqui a 2 semanas vamos ter uma convidada, só para fazer já aqui, para deixar já aqui a curiosidade aos nossos ouvintes. Vamos ter aqui uma convidada especial, uma especialista em marketing, que é Solange Monteiro, que terei muita honra em receber e espero que vocês fiquem ligados, partilhem. Vamos deixar aqui o contacto da Carmen Mateia. Ela não gosta, ela não gosta, mas também é só ir ao LinkedIn, Carmen Mateia, e vão encontrar tudo. Só a vossa líder acessível. Mas eu vou deixar o contacto da NFL, porque eu quero que me contactem para apoiar o bootcamp da NFL. 921-928-529. Nas redes sociais, como é que podemos encontrar a NFL? Carmen Mateia, no LinkedIn, NFL na fila do pão, no Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook, todas as redes sociais possíveis. NFL na fila do pão. Boa, então eu sou a Marta Gonga e este foi mais um episódio do podcast Mulher na Prática, que teve como tema central como criar e gerir uma comunidade tecnológica feminina. Estive com Carmen Mateia e muito obrigada pela vossa audiência. Estamos juntos e até a próxima.